Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um artigo publicado no Lexologia pelo Scott Fletcher, analisando uma decisão recente aqui do Tribunal da UPC, Tribunal de Apelação da UPC, da Unitary Patent Court, da patente unitária, lá da Apple. Então, essa decisão ela vai tratar sobre a questão do ampliação de escopo da reivindicação, que ela foi discutida numa decisão anterior também, que é a Abbott versus Cibio, de 14 de fevereiro de 2025, e que volta a ser discutida agora na Klein versus Seul Vioses, de 2 de outubro de 2025. Então, esse caso, Klein versus Seul Vioses, que é o que vai ser discutido aqui nesse artigo, e é o que eu vou falar nesse vídeo, ele é a primeira decisão substantiva do Tribunal de Apelações da Corte Unificada de Patentes, a UPC, sobre matéria adicionada. Isso é, quando uma reivindicação da patente ela introduz elementos que não estão claramente divulgados no pedido original. Então, percebe? Uma certa falta de fundamentação entre a reivindicação e o relatório. A reivindicação pede coisas que não estão no relatório. Então, é o que ele vai chamar de incide na violação de matéria adicionada. A patente em questão é a EP 3926698. Ela trata de semicondutores, tá? Então são LEDs do tipo flip chip com uma estrutura complexa de camadas semicondutoras e áreas gravadas em uma mesa, ou em mesas, na verdade, em mesas destinadas a melhorar a distribuição de corrente e eficiência luminosa. Bom, essas mesas, de que se trata isso, né? Do inglês, ele é mesa structures. Ele é um termo técnico usado em microeletrônica e optoeletrônica, especialmente em dispositivos LED, para descrever regiões elevadas, uma espécie de uma ilha que se forma por gravação do material semicondutor. Então, aquilo se destaca, dá uma aparênciazinha de que é uma mesazinha realmente. Então, no contexto dos LEDs, uma mesa é uma pequena estrutura tridimensional em forma de uma plataforma que é criada sobre uma camada semicondutora. Então, basicamente isso. Isso traz vantagens como melhor distribuição de corrente, a corrente se espalha mais uniformemente entre as várias mesas menores do que se fosse uma mesa grande única, melhor dissipação de calor, então você tem várias mesas, dissipa melhor o calor, e o calor gerado em cada mesa é distribuído e reduz o risco de superaquecimento. Também esse LED vai ter maior eficiência luminosa. A luz é extraída de várias superfícies laterais, aumentando a área útil de emissão. E a facilidade de fabricação modular. Várias mesas podem ser produzidas em série, no mesmo substrato e conectadas em conjunto. Então, quando essa patente fala em várias mesas, significa múltiplas estruturas individuais de emissão de luz formadas sobre uma mesma camada base. E não uma mesa isolada única. Essas mesas, então, vão trabalhar em conjunto para compor o LED de maneira mais eficiente. Então, como é que foi a questão da matéria adicionada aí? Bom, primeiro o tribunal decidiu o seguinte. Primeira questão, você tem que definir o técnico no assunto. Só o técnico no assunto vai ser capaz de definir se teve ampliação ou não. Então o tribunal diz assim,
Há questão adicional de se a reivindicação concedida contiver um assunto que se estenda além do conteúdo do pedido, tal como depositado. A fim de verificar se há elementos acrescentados, o tribunal deve, portanto, primeiro verificar o que a pessoa qualificada retiraria direta e inequivocamente, usando seu conhecimento geral comum, e visto objetivamente, em relação à data de depósito, de todo pedido conforme depositado, pelo qual o objeto implicitamente divulgado, ou seja, o assunto é uma consequência clara e inequívoca de que é explicitamente mencionado. Aquilo que é clara e inequivocamente, explicitamente mencionado, também deve ser considerado como parte do conteúdo do pedido. Tá? Então, a reivindicação 1, e aí vem toda a problemática, né? Ela não se refere a mesas, como seria esperado. Ao longo de todo o pedido, tem referência a várias mesas, por uma série de razões, as vantagens que eu apontei aqui. Mas na reivindicação vai estar escrito pelo menos uma mesa. E aí, nessa formulação, pelo menos uma mesa, parece, ou fica claro, né, que a situação de uma mesa está incluída. E aí é que vem todo o problema. O titular da patente, ele argumentou que alguns desenhos lá do pedido mostram somente uma mesa. E aquilo ali, então, daria fundamento para ele reivindicar daquela forma. Mas o tribunal discordou, que ele mostrou que essas figuras que você está apontando, elas estão ligadas a outras figuras onde claramente o contexto é de várias mesas. Então, ficamos na mesma, ou seja, o pedido todo, ele revela para o técnico no assunto que se trata de várias mesas. Em nenhum momento ele disse que é uma mesa só. Então, quando a reivindicação coloca em pelo menos uma mesa, ela acrescentou matéria, porque cobriu LEDs com apenas uma mesa, que não seriam deriváveis do pedido original. Tá? No caso da outra decisão da UPC, que foi Abbott versus Sibil, naquele caso, a patente sobreviveu, porque a Corte de Apelações entendeu que a omissão de certas características não alterava o objeto da invenção. Ou seja, você está omitindo elementos que não são considerados essenciais. Então, se isso sai da reivindicação, ok, não tem problema. Agora, nesse caso do Klein versus Silvioses, a característica que está sendo questionada, que é o número de mesas, ela vai afetar diretamente o objetivo da invenção. Se for um, se for várias, vai afetar diretamente. Então, você dizer que é uma mesa só, isso não está no pedido original. Isso é uma adição considerada indevida. Tá? Então, ao estender a reivindicação para cobrir apenas uma mesa, o titular adicionou matéria não derivável do pedido original. Assim, a patente foi revogada, foi anulada a patente por violar o princípio de proibição de adição de matéria. Veja, não aceitou nem corrigir o texto, né? Porque existe amparo para várias mesas, né? Você poderia corrigir a reivindicação, então. Não foi aceito. A patente foi invalidada, porque violou o princípio da adição de matéria. É isso. Muito obrigado, então.